Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. A Assembleia dos Educadores de Natal, realizada na última quarta-feira, decidiu que a categoria não deve inserir as notas do ano letivo 2022 no sistema. A recomendação vale tanto para os que optarem por repor as aulas não dadas durante a greve deste ano, quanto aos que decidirem não efetuar a reposição. A medida é um protesto contra o prefeito Álvaro Dias, que tem se tornado um ferrenho opositor aos direitos dos educadores da capital. Essa foi a principal deliberação e consiste exatamente no fato de se estabelecer uma pressão junto à prefeitura para negociar, uma vez que tem sido muito difícil esse processo durante todo esse ano. Nós tentamos negociar, não houve audiência e, para sinalizar a situação mais complicada ainda, a Justiça determina que a gente não pode fazer nenhuma atividade de rua em prédios que sejam da prefeitura. Então, exercendo, a capacidade que a gente tem de luta, de resistência, a gente traz exatamente essa pressão para que o prefeito se disponha a negociar com a categoria e restabelecer os 56% que hoje já estamos acumulando de perda. Sem contar que a partir de janeiro nós teremos uma outra atualização e não existe nesse momento sinais de que o prefeito venha negociar conosco. O coordenador-geral do SINTRN, professor Bruno Vital, foi eleito para coordenar o coletivo da Juventude da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Bruno fala agora das perspectivas para essa nova tarefa. Bom dia, Bruno. Bom dia, Leilton. Bom dia aos nossos telespectadores e telespectadoras. Então, como para você que já é dirigente estadual do SINT, assumir agora esse papel de dirigente nacional, Bruno? Então, é um orgulho, em primeiro lugar, estar podendo representar nacionalmente os trabalhadores em educação, os jovens e as jovens trabalhadores e trabalhadoras em educação no Brasil, porque nós estamos recebendo a confiança, a nossa entidade, ela se referencia nacionalmente, recebendo a confiança de outras entidades para poder liderar esse processo de organização. A nossa gestão vai ser uma gestão compartilhada, tem eu e um companheiro da APOESP, do Estado de São Paulo, e nós estaremos organizando as lutas e o processo de aproximação, sobretudo da juventude trabalhadora em educação, dos sindicatos. Nossa missão nacional é essa. Esse coletivo da juventude é uma estrutura relativamente nova na Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, não é isso? Isso. É um momento em que os sindicatos começam, as confederações, assim como a CUT também, têm pensado na necessidade, na verdade, de organizar a classe trabalhadora que agora, nesse momento, não tem tanto se organizado. Se a gente for fazer uma pesquisa, um levantamento sobre a situação da filiação sindical de jovens e da participação desses jovens nos movimentos de representação de classe, nas entidades representativas de sua classe, a gente vai perceber que não há uma grande participação da juventude. Então, os sindicatos eles têm percebido que as direções as pessoas estão ficando envelhecidas, ao mesmo tempo em que a gente não tem um processo de renovação, um processo de entrada de novos atores, novas atrizes nesse processo de organização. E, portanto, começam a criar instrumentos em que esses jovens possam participar. Na CUT nós temos a Secretaria Nacional de Juventude. No nosso sindicato, inclusive, nós temos a Diretoria de Juventude, que é a companheira Daniele Guedes, e a CNTE tem o Departamento de Juventude. A ideia é que isso possa se organizar a ponto de depois se tornar uma secretaria, mas para isso é necessário que a gente tenha uma organização de juventude que possa
ter pessoas até 35 anos e que, mais do que ter pessoas na idade adequada, que a gente tenha também um movimento organizado em torno dessa discussão, que é uma discussão, sobretudo, da renovação e do fortalecimento das entidades sindicais. Nossos sindicatos em todo o país, eles têm um número bom de filiação de pessoas aposentadas, inclusive a maioria dos filiados são pessoas aposentadas que organizaram esses sindicatos na sua juventude, que viveram esse processo de organização, mas que terminou que a estrutura dessas organizações ficou sem uma entrada de novas pessoas. Então, o nosso desafio, né, e essa estruturação do debate sobre juventude tem a ver com, primeiro, termos a aproximação dessa nova geração que é trabalhadora e que, às vezes, inclusive, não se reconhece nas entidades sindicais, não reconhece a importância de se sindicalizar, né, porque aprendeu que sindicato não era um espaço interessante, né, ou por algum outro motivo não se aproximou da entidade sindical, e também garantir que além de se filiar aos sindicatos, que eles e elas possam ocupar os espaços das direções sindicais, dando continuidade à luta, porque a gente quer que os sindicatos eles tenham vida longa, né? Portanto, eles precisam ter pessoas que queiram tocar as atividades sindicais. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com o Extra Classe TV. O Sint está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do Sint-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos conversando com o coordenador geral do Sint-RN, professor Bruno Vital. Bruno, a sua gestão já foi iniciada e aí quais são os seus planos, né? O que você imagina implantar, né, enquanto dirigente nacional aí nesse setor da juventude? Primeiro, entender que é uma tarefa bastante desafiadora, porque os dados que nós temos são de precarização do serviço na educação. No Rio Grande do Norte, por exemplo, nós temos 2 concursos recentes, a perspectiva de um novo concurso no próximo ano. Isso significa que nós temos aqui no estado uma rede de pessoas renovadas, né? Uma rede que tem entrado outras pessoas, tem entrado pessoas jovens. Mas se a gente vai comparar com a realidade de outros estados, nós vamos ter situações de que faz 10 anos que não tem um concurso público ou mais do que isso. E alguns estados se organizam, inclusive, com pessoas que são temporárias. Então, existem diversas realidades. Então, a precarização, ela impacta na presença dessa juventude no ambiente de trabalho ou não, né? Nos postos de trabalho. E, além disso, uma cultura que vem se criando ao longo do tempo, de se negar a importância das entidades sindicais. Então, é uma geração que muitas vezes nega a importância de estar nos sindicatos. Por isso que a gente está pensando, né, em estruturar a juventude dentro dos estados, estabelecer a criação dos coletivos em cada estado. Então, cada sindicato vai ter a missão de criar, né, seus coletivos, e a gente vai precisar estudar o perfil dessa juventude que está na educação. Então, a gente pretende fazer uma pesquisa nacional para conhecimento do perfil desses profissionais. Além disso, vamos tentar investir na formação dessas pessoas, né, a partir dos coletivos, identificando nos coletivos estaduais as pessoas que têm essa pretensão, que têm essa proximidade com o sindicato, vamos formar para que elas possam entender melhor como é que o sindicato funciona, e vamos desenvolver um projeto chamado Juventude que Muda a Educação Pública, em que a gente vai buscar se aproximar dos jovens que têm tido iniciativas de mudança na educação, fazendo uma interlocução aí entre as entidades sindicais e as iniciativas mesmo individuais de cada jovem que está mudando sua escola. Então, são algumas das ideias que a gente vai trabalhar, né, e buscar também, juntamente com as outras secretarias que a CNTE tem,
né, sempre fazer um recorte etário. Por exemplo, nós temos uma proposta de formação para dirigentes sindicais na CNTE no primeiro semestre, nós já vamos propor que seja obrigatório, né, que a gente defina que pelo menos uma pessoa jovem seja incluída nessa formação. Sobretudo, o trabalho vai acontecer com o entendimento, com o convencimento de que aos sindicatos de todo o Brasil, de que eles precisam fazer um investimento em chamar, em atrair a juventude para dentro dos sindicatos. Esse chamamento antigamente era feito através de panfletos, né, que se distribuía nas escolas, cartazes afixados nos murais. A realidade, né, do que chama a atenção da juventude hoje é totalmente diferente disso. Vocês pensaram nisso também, Bruno? Pensamos em discutir a comunicação, né, porque é preciso chegar na juventude a partir da comunicação e ter um viés de mobilização, né? A ideia do coletivo no Estado, o coletivo também vai ter autonomia, obviamente, de pensar suas ações, mas o coletivo vai pensar que iniciativas aproximam essas pessoas do sindicato. E aí os jovens vão pensar em como chamar outros jovens, então a partir de suas próprias linguagens, né? No caso da comunicação, e das iniciativas que cada estado pode fazer. Por exemplo, nós detectamos uma experiência na nossa discussão no coletivo de que se fez uma plenária de estágio probatório com os professores que estão chegando. Então, essa iniciativa, por exemplo, é uma iniciativa que pode ser replicada em outros espaços e que, com certeza, vai ter atratividade para aqueles profissionais que estão chegando na rede, que não sabem ainda como é que é o plano de carreira, que não sabem quais são os direitos que ele vai ter no exercício da sua profissão, né? E que traz ele para perto do que o sindicato faz, do dia a dia, né? Da luta, da defesa que o sindicato faz. Então, a ideia é a gente buscar se comunicar, né? E tentar também organizar a filiação dessas pessoas, inclusive a partir de campanha nacional de filiação, dentro de uma linguagem que chegue, né, nessas pessoas que estão chegando agora na rede e que, inclusive, tiveram um histórico, talvez, assim, durante sua formação pessoal, de distanciamento com qualquer organização política. Ok. Nós conversamos com o coordenador geral do SINTRN e agora também coordenador nacional do coletivo de juventude da CNTE, o professor Bruno Vital. Bruno, muito obrigado por sua participação no Extra Classe TV. Obrigado, espero que a gente tenha ajudado a contribuir nesse debate e fortalecido aqui a participação da juventude, né, da educação no nosso sindicato e nas nossas entidades. O diretor de Relações Sindicais e Interior do SINTRN, professor Miguel Salustiano de Lima, foi homenageado pelo Conselho Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial com a Comenda Jatobá. A comenda tem o objetivo de fortalecer a luta antirracista e reconhecer as personalidades que contribuem para o seu fortalecimento. Receber a Comenda Jatobá na noite de hoje é motivo de muita alegria para mim, de muito orgulho para todos nós, para o SINT, porque é o reconhecimento de uma luta, de um desempenho e da participação na construção e no fortalecimento dessa luta tão importante, que é a luta contra o racismo, é a luta contra o preconceito e a luta em busca, em prol da igualdade racial, étnico-racial que a gente precisa construir no nosso país. A governadora Fátima Bezerra anunciou que vai enviar mensagem para a Assembleia Legislativa instituindo legalmente as escolas de tempo integral e organizando a gratificação de diretores a partir do porte das escolas. Trata-se de duas reivindicações antigas do SINTRN. E o Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o domingo que vem.